Se você parar de se importar agora, algo muda imediatamente. As pessoas sentem. Elas não sabem explicar, mas sentem. A indiferença é o gatilho mais poderoso da mente humana. Em menos de 10 segundos, quem te ignorava começa a pensar em você. Quem te desvalorizava passa a te observar. O controle não vem do esforço, vem do vazio. A mente humana odeia o silêncio emocional. Quando você reage, você entrega poder. Quando você implora, você perde valor. Mas quando você se mantém indiferente, você cria desconforto. E o desconforto gera obsessão. O que não pode ser lido, controlado ou previsto se torna perigoso e irresistível. Indiferença não é fraqueza. É disciplina emocional extrema. É olhar alguém esperando sua reação e não dar nada. Nenhum gesto, nenhuma palavra, nenhuma validação. O cérebro do outro entra em colapso porque perde referência. Ele não sabe onde está pisando, e quem não sabe onde pisa, segue quem parece firme. Você foi ensinado errado. Disseram que demonstrar interesse aproxima, que insistir prova valor. Mentira. O cérebro humano respeita quem não precisa, deseja quem não depende, e persegue quem parece completo sem ninguém. A indiferença comunica poder sem dizer uma única palavra. Quando você reage emocionalmente, você se revela. Quando se cala, você se torna um enigma, e todo enigma domina a atenção. Pessoas não conseguem ignorar o que não conseguem decifrar. A indiferença cria perguntas silenciosas. O que ele sabe? Por que ela não reage? Essas perguntas corroem a mente. Observe. Quem fala demais perde. Quem explica demais se expõe. Quem se justifica entrega o controle. A indiferença corta esse ciclo. Ela encerra o jogo emocional. E quando o jogo acaba, o outro começa a jogar sozinho, pensando, suposições, ansiedade. Você vence sem mover uma peça. O maior erro emocional é tentar ser entendido. Pessoas não respeitam clareza emocional, respeitam distância. A indiferença cria essa distância invisível que faz o outro se mover em sua direção. Você não chama, você não pede, você simplesmente continua e isso enlouquece. A mente humana associa valor à escassez. O que está sempre disponível perde impacto. O que não reage ganha peso. Indiferença é escassez emocional. É dizer sem palavras, eu não preciso disso. E o cérebro do outro responde, então talvez eu precise dele. Quando você para de buscar aprovação, você se torna referência. As pessoas sentem quando alguém não precisa ser aceito. Isso gera respeito automático. Não porque você é agressivo, mas porque você é sólido, imóvel, e o mundo gira em torno do que não se move. Indiferença não é desprezo, é autocontrole absoluto. É escolher não reagir ao que não merece energia. Quem controla a própria emoção controla a dinâmica inteira, porque emoção é moeda, e você parou de gastar. O silêncio certo causa mais impacto que 1000 respostas. Quando alguém espera reação e encontra nada, o ego entra em alerta. O ego odeia ser ignorado. Ele precisa de confirmação. E quando você nega isso, você assume o controle psicológico da situação. A indiferença transforma você em espelho. O outro começa a projetar inseguranças, medos e desejos em você. Você não faz nada, e mesmo assim ocupa espaço na mente dele. Esse é o verdadeiro poder, estar presente sem esforço. Quem demonstra necessidade é previsível. Quem se mantém indiferente é imprevisível. E a imprevisibilidade ativa os instintos mais primitivos do cérebro humano. Atenção, curiosidade, medo de perda, tudo ao mesmo tempo. Enquanto você reage, o outro lidera. Quando você se cala, a liderança muda, porque agora é ele quem busca, quem analisa, quem tenta entender. Você virou o centro invisível da dinâmica. Indiferença é postura. É linguagem corporal, é olhar neutro, é resposta curta, é não explicar demais, é sair primeiro,
é não justificar a ausência. Cada detalhe comunica: eu estou bem sem isso. E quando alguém percebe que você está bem sem ela, algo se quebra dentro dela. O ego entra em conflito, porque ela queria ser necessária, e agora não é. Isso cria tensão emocional profunda. Controle não vem de manipular o outro, vem de dominar a si mesmo. A indiferença é a prova máxima desse domínio. Quem não reage não pode ser provocado. Quem não depende não pode ser controlado. Quanto menos você demonstra, mais o outro imagina. E a imaginação sempre exagera. Ela cria histórias, cenários, medos. Você vira maior na mente dele do que jamais seria na realidade. Indiferença é economia emocional. Você escolhe onde investir energia. E isso te coloca acima da média, porque a maioria vive reagindo, explicando, implorando atenção. Quando você se torna indiferente, você não perde pessoas. Você filtra. Quem fica é quem respeita. Quem vai nunca teve valor real. E esse filtro muda sua posição social silenciosamente. O mundo testa quem parece forte. A indiferença passa nesses testes sem esforço. Provocações morrem sozinhas. Tentativas de controle falham, porque não há reação para explorar. O verdadeiro impacto não está no que você faz, mas no que você deixa de fazer. Não responder, não explicar, não correr atrás. Essas ausências gritam mais alto que qualquer discurso. Quem domina a indiferença nunca parece desesperado, e desespero é repelente psicológico. Calma, neutralidade e distância criam atração silenciosa. As pessoas respeitam quem não precisa provar nada. A indiferença é essa prova invisível. Você não anuncia força, você simplesmente é. Quando você se torna emocionalmente independente, você muda o jogo. Agora é o outro que teme perder você, e o medo da perda é o motor da obsessão. Indiferença ensina sem palavras. Ela estabelece limites sem confronto, e limites claros criam respeito imediato. Você não controla mentes forçando, você controla retirando acesso. A indiferença fecha portas emocionais, e portas fechadas despertam desejo. O cérebro humano busca validação. Quando não encontra, entra em looping, pensando, reavaliando, se culpando. Você não faz nada e tudo acontece. Quem reage perde tempo. Quem observa ganha posição. A indiferença coloca você acima do caos emocional. Ser indiferente é ser seletivo, e seletividade é poder. A mente se curva diante do que não consegue controlar. Indiferença é incontrolável. Você não precisa ser frio, precisa ser centrado. A diferença muda tudo. Pronto para parar de se explicar. Pronto para recuperar seu poder. A indiferença não grita, ela observa. E quem observa, controla. Nada assusta mais que alguém emocionalmente inabalável. Nada atrai mais que alguém completo. Você não precisa mudar quem você é. Precisa apenas retirar energia do que não importa. Isso muda tudo. Se esse tipo de controle silencioso faz sentido para você, talvez esse canal também faça. Aqui você aprende o que não ensinam, sem motivação vazia, sem frases bonitas. Apenas psicologia crua, domínio emocional, poder silencioso. Se inscreva, não por impulso, mas porque quem entende isso, volta. Quando você se mantém neutro diante do caos emocional alheio, algo se estabelece, respeito silencioso. As pessoas percebem que não conseguem te provocar, testar ou manipular. Você se torna uma superfície lisa, onde nada gruda. Isso desconcerta. Porque quem não oferece brechas não pode ser invadido, e quem não pode ser invadido passa a ser temido. A mente humana busca alavancas, busca pontos fracos. Emoções expostas são essas alavancas. Ao retirar reações, você remove o mecanismo de controle. O outro tenta, insiste, muda de estratégia. Nada funciona. Esse fracasso repetido cria desgaste psicológico. Enquanto você economiza energia, o outro se esgota tentando te alcançar.
Existe uma diferença brutal entre frieza e domínio interno. Frieza é reação tardia. Domínio é escolha consciente. A indiferença verdadeira nasce quando você não precisa provar nada, não convencer, não disputar atenção. Você apenas existe, inteiro. E essa completude cria uma pressão invisível sobre quem ainda depende de validação. Quem vive reagindo entrega o próprio ritmo ao mundo. Quem escolhe quando se manifestar controla o tempo da interação. A indiferença desacelera tudo, ela quebra expectativas, e expectativas quebradas desorganizam o pensamento alheio. O outro perde previsibilidade, e sem previsibilidade não existe controle. Observe como o silêncio altera comportamentos. Pessoas falam mais, se explicam sem serem solicitadas, tentam agradar, tentam se justificar. Tudo isso revela insegurança. Você não precisa fazer perguntas. A indiferença faz com que o outro se revele sozinho, camada por camada. Ser indiferente é sair da disputa sem anunciar vitória. Não há confronto, não há humilhação, apenas ausência de resposta emocional. Isso deixa marcas mais profundas que qualquer palavra dura, porque não há contra-ataque possível contra quem não entrou na guerra. A maior vantagem da indiferença é que ela não pode ser copiada facilmente. Exige autocontrole real, exige maturidade psicológica. A maioria tenta fingir, mas falha, porque o corpo denuncia, o olhar entrega. Você não. Você aprendeu a não se mover por dentro. Quando alguém percebe que não influencia seu estado interno, algo muda. Surge cautela, surge respeito, surge distância estratégica. As pessoas passam a medir palavras ao seu redor, não porque você intimida, mas porque você não reage como o esperado. A indiferença redefine valor. Quem não precisa ser notado passa a ser observado. Quem não implora por espaço passa a ocupar a mente alheia. Isso não é magia. É psicologia básica aplicada com disciplina. Existe poder em não responder imediatamente, em não justificar ausências, em não explicar decisões. O mundo está acostumado com pessoas disponíveis demais. Quando você se torna seletivo, cria contraste, e contraste gera impacto. A mente humana teme o que não compreende. Quando você age com neutralidade, sem excessos, sem drama, você se torna uma incógnita. E tudo o que é incerto prende atenção por mais tempo do que qualquer estímulo previsível. Indiferença não afasta todos. Afasta apenas quem buscava controle, não conexão. Quem permanece é quem respeita limites. E limites claros elevam sua posição em qualquer relação, pessoal ou social. Quanto menos você reage, mais o outro projeta. Medos, desejos, inseguranças. Você vira um espelho silencioso, e o que as pessoas veem nesse espelho nem sempre é confortável. Por isso pensam em você mesmo quando você não está presente. O domínio emocional não precisa ser anunciado, ele é percebido. Está na postura, no ritmo da fala, na ausência de pressa. Tudo isso comunica a autoridade sem ruído. Quem entende, sente. Quem não entende, se confunde. A indiferença encerra ciclos tóxicos, sem discussões intermináveis. Ela não tenta salvar relações desequilibradas, apenas retira energia. E relações sem energia morrem sozinhas. Você não controla pessoas, você controla acesso. Acesso à sua atenção, ao seu tempo, à sua emoção. Isso muda completamente a dinâmica de poder, porque quem controla acesso define o jogo. Ser emocionalmente autossuficiente é raro, e tudo que é raro adquire valor automático. As pessoas não sabem explicar por que respeitam alguém assim, elas apenas sentem. Quando você para de reagir por hábito, começa a agir por escolha. Essa transição é invisível por fora, mas profunda por dentro. É o momento em que você deixa de ser previsível. A maioria vive em busca de resposta. Você aprende a viver confortável no silêncio.
Esse conforto interno é percebido como força externa, e força silenciosa sempre domina. Indiferença não é o fim das emoções. É o controle sobre quando e com quem elas aparecem. Isso te coloca acima da média emocional do mundo moderno. Poucos entendem isso. Menos ainda aplicam, porque exige abandonar a necessidade de aprovação, e isso assusta. Se você chegou até aqui, é porque percebe que existe algo além das reações automáticas. Existe estratégia, existe autocontrole, existe poder silencioso. Esse tipo de conhecimento não é comum, não é popular, mas transforma a forma como você é tratado e como você se vê. Aqui não se fala para agradar, se fala para despertar, para quem está pronto. Se esse conteúdo ressoa com você, é porque sua mente já começou a mudar o padrão, e mudanças reais não acontecem em massa, acontecem em silêncio. Por isso, poucos permanecem. Se você quer continuar explorando esse tipo de domínio psicológico, sabe onde encontrar. Inscreva-se no canal, não por impulso, mas por alinhamento, porque quem entende o poder da indiferença não consome conteúdo comum, ele escolhe, e sempre volta onde a mente é tratada com profundidade.